Olha, nós estamos no Empresarial 286, ao lado da Previdência, aqui na Avenida Severino Pinheiro. Estamos no consultório odontológico da doutora Mayra Rocha e aqui sendo recepcionados pelo doutor Tamis Bruno. Ele é médico e vai primeiro se apresentar aos ouvintes da Cultural, trazendo assim dados de sua formação. Bom dia, doutor. Bom dia, Gonçalves. Bom dia a todos os seus ouvintes da Rádio Cultural. Meu nome é Tamis Bruno, sou cirurgião buco-maxilofacial, atendo aqui no consultório da doutora Mayra Rocha. Na verdade, eu já atendo aqui em Limoeiro desde 2015 e venho prestando esse serviço da nossa especialidade odontológica à população de Limoeiro. Doutor, o que é que faz o médico buco-maxilar? Bom, o cirurgião buco-maxilofacial é um cirurgião da área da odontologia, especialista, que faz uma residência de 3 anos após a finalização do curso. E a nossa especialidade é tratar das anomalias da face. Cirurgias da orofaringe, cirurgias da cavidade oral, todo tipo de cirurgia relacionada à face nós fazemos. Fraturas faciais, cirurgias de dentes inclusos, cistos e tumores, cirurgia de prognativo mandibular, que são aquelas pessoas que têm a mandíbula um pouco maior, que precisa colocar essa mandíbula mais para trás. Cirurgia de retrognativo mandibular, que é o contrário, a pessoa tem um queixinho pequeno, precisa colocar para frente. Então, isso tudo nós somos capacitados para fazer. Tanto no ambiente ambulatorial, ou seja, no consultório odontológico, que a gente faz esses procedimentos com indicação, quanto no ambiente hospitalar. Alguns tipos de procedimentos da gente, como por exemplo o procedimento de cirurgia de prognativo mandibular, tem que ser feito no ambiente hospitalar e nós somos programados para fazer sim. Bom, então pelo que eu entendo, o senhor tem odontologia, mas se especializou em cuidar da parte estética e funcional do rosto. Exatamente isso. A especialidade de buco-maxilo é a especialidade feita para a resolução desses problemas da face. Qual é o problema mais comum que faz uma pessoa procurar um profissional da sua especialidade, doutor? O problema mais comum que faz procurar o buco-maxilofacial são principalmente os dentes inclusos. São os problemas da cavidade oral. Então, os dentes inclusos são chamados de dentes do siso, os dentes do juízo, os terceiros molares, são os dentes que começam a erupcionar, a nascer por volta dos 18 aos 25 anos do paciente. E tradicionalmente chamam de dentiqueiro, né? Dentiqueiro, exatamente. Então, eles começam a incomodar mais ou menos nessa faixa etária e esse paciente vem nos procurar com queixa de dor, com queixa de edema, inchaço na região. E aí a gente diagnostica através de radiografias panorâmicas, através de exame clínico, para realizar o procedimento. Esse procedimento é um procedimento mais comum, nós fazemos no ambiente ambulatorial, que é no ambiente do consultório que aqui a gente está. Por que esses dentes, eles vêm nascer depois que a pessoa já é adulto? Qual é o segredo? Isso é um cronograma de erupção dentária. Então a gente tem a dentição decídua, que é a dentição de leite. Em torno dos 6 anos de idade, essa dentição vai começando a mudar, que a gente chama de dentição mista, e na fase adulta, todos os dentes começam a erupcionar. Os terceiros molares, eles têm uma cronologia diferenciada, então só a partir de toda a erupção dos outros dentes que eles começam a nascer. Quando ele não tem espaço suficiente, então eles ficam meio que retidos lá atrás, então você não consegue higienizar, você não consegue passar o fio dental, então é mais propício ter a infecção nessa região. Por isso que a maioria das vezes a gente recomenda a remoção desses dentes, tá? Não são todas as vezes, mas uma grande parte desses dentes realmente precisam ser removidos. Doutor, o senhor falou aí na posição de um queixo grande ou pequeno. A gente sabe que os problemas surgem de questões estéticas ou da questão própria da saúde, da questão clínica. E o senhor resolve isso? Exatamente. Esse tipo de problema, o prognativo mandibular, ele é comum na nossa população. Então, muitas pessoas têm esse tipo de problema. Ele precisa primeiro fazer um tratamento ortodôntico, ou seja, a doutora Mayra Rocha, por exemplo, ela faz o tratamento de ortodontia, ela vai corrigir os dentes ficam na posição correta na base óssea, só que o osso está fora do lugar. Então, a gente precisa colocar o osso na região correta. Então, a gente faz um tipo de cirurgia que é chamada de cirurgia ortognática. Essa cirurgia faz a correção dos ossos da face, quando esses ossos têm algum problema, seja retrognativo mais para trás ou prognativo mais para frente. Então, a gente coloca ele na posição correta e os dentes passam a encaixar. É uma cirurgia não só estética, ela tem o seu princípio base de ser funcional. Por quê? Porque o paciente vai voltar a mastigar da maneira correta e, consequentemente,
a sua face vai voltar para a posição correta e a harmonia facial é restabelecida. Isso é um procedimento de alta complexidade, doutor? Sim, é um procedimento de alta complexidade. A gente não consegue fazer isso no consultório odontológico com anestesia local, e sim através de uma equipe de cirurgiões com anestesista. A anestesia geral é realizada em ambiente hospitalar e a gente faz isso. Outra questão, doutor. A gente sabe que o odontologista, ele cuida da mordida, né? Sim. Ele deixa os dentes numa estética perfeita, e hoje também tem a questão da saúde e a questão da beleza. Depois disso pronto é que entra a sua ação para fazer com que esse quadro maxilar, essa situação toda, volte ao normal e fique tanto do jeito que a pessoa precisa ou também do jeito que ela quer. Exatamente, porque os dentes estão fora do lugar, eles estão tortos. Então não adianta eu já entrar com a cirurgia, colocar o osso na região correta, os dentes ainda vão continuar tortos. Então é importante o tratamento ortodôntico prévio à cirurgia ortognática. Aí sim, depois dos dentes organizados, a gente vai e realiza a cirurgia e finaliza o tratamento. Um assunto bem comum. Tem pessoas que mastigam e quando mordem, estala o maxilar. Isso é um assunto que o doutor resolve. Por que causa isso? Sim, o problema do estalo nessa região do maxilar, que é na região da articulação temporomandibular, que é a articulação que faz com que a gente abra a boca. Nós temos várias articulações no corpo, o joelho, o cotovelo, e temos a articulação que faz a boca abrir. Essa articulação, ela fica próxima ao ouvido. Então, por isso que todo mundo reclama, o meu ouvido está estalando. Na verdade, não é o ouvido que estala. O que está estalando é a articulação. A articulação entre o osso do crânio e o osso da mandíbula existe um menisco, um disco, que ele faz a função de amortecer esse movimento mandibular. Por algum motivo, algum problema, esse menisco ele fica fora do lugar, então alguma degeneração articular, ele sai do lugar quando a boca abre, e quando a boca vai fechar, ele volta para o lugar e dá esse estalido. Então a gente precisa de uma série de exames, às vezes ressonância magnética, para identificar qual tipo de problema e proporcionar o tratamento ao paciente. Doutor, o que é que acontece no procedimento quando as pessoas não têm força na mordida? Tá. A questão da força na mordida pode ser alguma disfunção muscular, porque os músculos da mastigação, eles se inserem na mandíbula e se inserem nos ossos do crânio, esses músculos que fazem com que a gente tenha força mastigatória para triturar os alimentos. Então, pode ser alguma disfunção nesses músculos ou até mesmo problemas dentários, através de cárie, problemas periodontais, onde quando você faz a trituração dos alimentos, você sente dor local e você não consegue mastigar. Eu já ouvi pessoas reclamando que às vezes de forma involuntária morde, o maxilar fecha com força, às vezes pega até a língua e fere. Na sua área, o que é que acontece isso, doutor? Isso é um problema neurológico ou um problema que o senhor resolveria? Esse tipo de problema da mordedura da bochecha pode ser causado por dois fatores. Ou o paciente tem uma bochecha muito grande para a parte interna, tá? Principalmente naquela região, hoje é muito comum, que está muito em evidência, a questão da bola de Bichat, que a gente faz uma cirurgia chamada de bichectomia. Então, esses pacientes que têm a bochecha muito grande, tanto para a parte de dentro como para a parte de fora, pode ser realizada essa cirurgia, onde a gente tira a gordura e aí o paciente passa a não morder mais. Isso é uma das causas. A outra causa é a mordida cruzada, porque os dentes superiores ele tem que estar na parte de cima para fora e os inferiores na parte de baixo para dentro. Quando isso é invertido, a bochecha entra na mastigação e você começa a morder naquela região. Então, um tratamento ortodôntico deve ser feito para a correção dessa mordida, tá certo? Então, pode ser feito esses dois tipos de tratamento e só com a avaliação clínica que a gente pode definir cada caso. A gente sabe que tudo com o tempo de uso se desgasta e o maxilar talvez é um dos órgãos do corpo que mais se movimenta, que a gente mais mexe. E existe uma idade que é proporcionalmente indicada que as pessoas começam a aparecer problema no maxilar? Bom, o problema na articulação temporomandibular ele é mais comum em pacientes adultos. Pacientes mais jovens, em crianças, são menos comuns os problemas articulares. Podem acontecer? Podem, principalmente aqueles que são relacionados aos traumas maiores. Por exemplo, uma criança levou uma queda e bateu o queixo no chão. Esse traumatismo vai levar um comprometimento diretamente nas articulações. Isso pode levar a dor, a problema de degeneração articular. Nos pacientes mais idosos, acima dos 50 anos de idade,
o próprio tempo, as articulações vão se modificando, algumas têm os problemas de degeneração articular e outros não. Mas a idade mais comum são pacientes adultos. Bom, o doutor também falou que cuidava de tumores, de problemas clínicos que começam a aparecer não só no maxilar, mas lá próximo à garganta também. Sim, na cavidade oral, os dentes, de forma geral, eles são acoplados nos ossos. Então, quando você não tem um tratamento da maneira correta do dente, alguma cárie ou algum dente incluso, isso pode gerar a presença de cistos nessa região, tá? Que a gente trata da maneira como nucleação, remoção desses cistos. Tá? Então, a gente precisa de um diagnóstico correto através de radiografias. Na cavidade oral, existe um tipo de câncer que é um dos cânceres mais comuns no mundo, que é o câncer de boca. E nós somos os profissionais que, primeiramente, estamos em contato com esse tipo de câncer, porque os dentistas são os que mais avaliam a cavidade oral, até mais do que a parte médica. Então, nós somos os precursores na identificação do câncer de boca. Então, tem uma feridinha naquela região que não cicatriza mais de 15 dias, procure um cirurgião dentista para ter esse diagnóstico o mais rápido possível. Se for um tipo de câncer, tumor, não somos nós que tratamos, é um cirurgião de cabeça e pescoço médico. Mas a identificação é feita pelo cirurgião dentista, através da biópsia, e confirmado o tipo de câncer ou de tumor naquela região, a gente encaminha para o cirurgião de cabeça e pescoço e ele vai fazer o tratamento da maneira correta. Quanto mais rápido diagnosticar, melhor vai ser a forma de tratamento. Uma pergunta que vai contemplar muita gente. Com o passar do tempo, mesmo com toda a evolução da odontologia, com forma de tratamento, reposição, uma série de coisas, tem pessoas que ao longo do tempo vai perdendo dentes e vai ficando com a boca desocupada, daqui a pouco está desdentado, com muito pouco dente. Essa falta de dentes, ela pode causar também algum problema no maxilar, doutor? Pode sim. A falta dos dentes, principalmente se for mais para um lado da arcada dentária, vai sobrecarregar a mordida, por exemplo, do outro lado, porque você não tem dente de um lado, vai começar a mastigar mais do outro. Então, a reposição dos dentes é crucial para que você não tenha esses problemas futuros. E essa reposição pode ser feita através dos implantes dentários, tá? A gente reabilita a parte óssea com os implantes e depois com a parte protética. Os dentes são restabelecidos e a mordida volta ao normal. Ou através de prótese. Aí existem vários tipos de prótese. Próteses removíveis, próteses fixas. Então, cada caso é um caso a se avaliar. Como é que as pessoas lhe encontram? Eu sempre estou aqui no consultório da doutora Mayra Rocha, tá? A gente pode dar um endereço que é na Avenida Severino Pinheiro, 289, e o nosso telefone de contato é o 97-900-5656. Tá certo? Dia de atendimento aqui? Na segunda e na terça-feira.